Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu quero saudar a todos meus queridos irmãos neste momento com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito prazer que mais uma vez estamos aqui para fazermos uma exposição e vamos seguir a exposição do nosso livro Ajudados pelo Espírito, onde nós tratamos de um tema importantíssimo que é a ajuda do Espírito Santo para os momentos de ansiedade, os momentos de depressão, os momentos em que muitas pessoas, ou até nós mesmos, pensamos em acabar com a nossa vida para termos alívio destas aflições. Mas nós temos pontuado que o Espírito Santo é poderoso para renovar as nossas vidas. Por isso, meus queridos irmãos, neste momento, nós queremos abordar um tema que é um dos capítulos do nosso livro, Ajudados pelo Espírito, onde nós estaremos especificamente agora tratando sobre a seguinte temática: deísmo terapêutico moralista, a religião que agrada a todos. E, introdutoriamente, eu quero ler um texto da Palavra de Deus aqui, em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, que fala da religião. Diz assim: se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu li esse texto como uma introdução da temática deísmo terapêutico moralista, a religião que agrada a todos, porque eu quero postular que existe uma religião que é agradável a Deus, uma religião bíblica. Tem muitos que falam que não são religiosos, que não estão nem aí para a religião. Mas eu quero dizer-lhes que a religião é algo bíblico e o cristianismo é uma religião centrada nos ensinos de Cristo. E como nós vimos aqui, Tiago fala de uma religião vazia, de uma religião vã, que é aquela religião que fala diversas coisas, mas não pratica as verdades que se fala. Então, assim como existe falsas religiões, religiosidade vazia, existe também uma religião verdadeira, uma religião pura, e Tiago cita 2 itens aqui que resume o que ele vem ensinando na sua carta, que é o cuidado com as viúvas, que é o cuidado com os órfãos e também viver uma vida de piedade e de santificação, ou seja, guardar-se incontaminado do mundo. Então note, não adianta eu falar que devemos amar a Deus e aos irmãos se eu não amo os necessitados. A minha religião tem que ter praticidade. E a minha religião também não significa que eu deva amar o mundo e concordar com a agenda do mundo. Eu preciso guardar-me em piedade e santificação, incontaminado com o mundo. Por isso, agora, após entender isto, eu quero chamar-lhes a atenção para a temática da nossa exposição, que é o deísmo terapêutico moralista, a religião que agrada a todos. E aí, tendo em vista a nossa exposição, eu quero aqui postular a religião pneumática, a religião guiada, moldada e emoldurada pelo Espírito Santo. Essa religião que agrada a todos, é uma religião que pode ser descrita como uma religião deísta, uma religião terapeutizada e uma religião moralista. Falaremos sobre estes pontos, mas eu quero postular o seguinte: foram os sociólogos Christian Smith e Melinda Delton que cunharam a frase deísmo terapêutico moralista para descrever a religião dominante, de fato, entre os adolescentes contemporâneos nos Estados Unidos. No seu livro, esses 2 sociólogos afirmam, e em uma entrevista, eles revelam muita pouca evidência de crenças concretas na vida dos jovens e adolescentes e até mesmo cristãos
norte-americanos. Em vez disso, Smith e Dalton mostraram um padrão de adesão a uma fé genérica que os autores caracterizam como deísmo terapêutico moralista. Essa religião, segundo eles, produz não uma fé em Deus, mas uma fé em si mesmo. Abraça não a justiça de Cristo, mas a própria justiça. Como consequência, descarta a ajuda do alto do Espírito Santo para se deleitar na própria autoajuda e nas propostas humanistas. Essa religião que agrada a todos procura crescer na autoimagem, mas não na imagem de Cristo. Propõe reinventar a nós mesmos como empresários eclesiásticos, eficazes e empreendedores potenciais por meio de líderes coach ou pastores trainer, para que nos sentimos mais ou para que nos sentimos muito melhores pelas nossas próprias conquistas. Existe até um motto, uma máxima, yes we can, ou seja, sim, nós podemos, vocifera esses novos religiosos. A conquista de Cristo na cruz, para eles, se tornou apenas um exemplo a ser seguido pelos novos salvadores de si mesmo. Essa, tristemente, é a religião predominante, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Essa nova religião negligencia o discipulado bíblico que nos ordena renunciar a si mesmo, tomar a cada dia nossa cruz e seguir a Jesus, nos submetendo ao seu senhorio. Perde-se o crescimento na fé, no amor e na esperança cristã. Descarta essa nova religião, ela descarta o trabalho santificador do Espírito Santo, para que nos tornemos semelhantes a Cristo, pois essa nova religião se preocupa sofregamente com a própria autoimagem. É a religião do I am okay, you are okay. Ou seja, eu estou ok, você está ok e não precisamos de mais ninguém, e principalmente de Deus. Essa religião até entende em certos aspectos da sua vida a importância de Deus, mas somente nos momentos em que Ele possa nos dar uma mãozinha em nossos desajeitados planos. Enquanto isso, Deus, Ele está lá em cima, Ele está distante de nós. Daí que vem o deísmo, que é aquela crença que Deus é transcendente e não imanente. Ou seja, que Deus está nas alturas, mas não está aqui para ajudar-nos e não se intromete em nossas vidas. Claro, essa religião popular, abraçada por muitos crentes, não se coaduna com a religião do Novo Testamento, onde Deus sempre está presente, onde Deus sempre está, entre aspas, se intrometendo, ou melhor colocado, intervindo em nossas vidas. E Cristo, irmãos, a religião do Novo Testamento afirma que Cristo é o Senhor e exige uma vida de renúncia e submissão a Ele. E a religião do Novo Testamento é uma religião que é liderada pelo Espírito, empoderada, capacitada e onde o Espírito Santo plenifica os crentes com a sua justiça, com a paz e com a alegria e com o seu poder espiritual. Diferente da religião do deísmo moralista terapêutico, onde as doenças da alma, espírito e corpo predominam, a religião do Novo Testamento é uma religião saudável, renovadora, poderosa, alegre e repleta de todas as graças e dons do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós não vemos uma comunidade doente. Apesar das dificuldades, desafios, perseguições, o que nós enxergamos no Novo Testamento é uma comunidade saudável, terapêutica, crescente e cheia do Espírito Santo e transbordando de alegria. Notamos no Novo Testamento crentes vivendo no Espírito, centrados em Cristo e procurando viver não para si mesmo, mas para a glória de Deus. No Novo Testamento, os pastores, bispos, presbíteros, evangelistas, profetas e mestres e todos os cristãos, eles não são vencidos pela depressão e não cometem suicídio. Alguns deles são mártires, outros sofrem destemidamente pelo evangelho, ainda outros são abandonados. Também se vê muitos falsos irmãos,
falsos obreiros golpeando os fiéis ministros de Deus. Os cristãos no Novo Testamento, eles são perseguidos e seus bens espoliados, mas nunca os vemos atentando contra a própria vida. Estes cristãos não se deixaram vencer pela dor, pela amargura e pelo desânimo patologizado, mas narra o apóstolo Lucas, a igreja inteira vivia em paz e ia sendo construída, ou se construindo, ou se edificando no temor do Senhor e crescia, cheia ou animada ou consolada pelo Espírito Santo. Nós notamos também em Atos 13:52, enquanto isso, os discípulos se enchiam de alegria e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a igreja do Novo Testamento era uma comunidade sarada pelo Espírito Santo. A vida dos cristãos não estava vazia, dando lugar ao desânimo, à tristeza, à decepção, à depressão ou ao desespero, mas nós enxergamos vidas transbordantes com o Espírito Santo, ou transbordando de alegria e do Espírito Santo. A ausência da alegria do Espírito Santo, ela sempre é preenchida por outras coisas que podem nos levar à depressão, que podem nos adoecer, que podem nos paralisar na caminhada cristã. Por isto, seguindo o exemplo dos cristãos, nós devemos buscar a unção do Espírito, sermos cheios do Espírito, para vivermos uma vida transbordante do Espírito Santo. Nós podemos ainda destacar que no Novo Testamento não há indícios de uma comunidade marcada pela dor ou depressão, a tal ponto dos cristãos tirarem as suas próprias vidas. Mas o que nós vemos no Novo Testamento são cristãos se regozijando por serem dignos de sofrer por causa do nome ou pelo nome de Jesus Cristo. Nós vemos cristãos que, mesmo encarcerados numa prisão inóspita, fria e escura, vemos os cristãos orando e louvando e cantando hinos a Deus. Não tem alma que seja vencida, irmão, pela depressão, quando deixe de se enclausurar na sua própria dor, de olhar para si mesma, e então começa a orar e a cantar hinos ao Senhor. A Bíblia diz, se estar alguém sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores, diz o apóstolo Tiago. Paulo e Silas estavam sofrendo e tinham tudo para ficar deprimidos, mas em vez disso, eles começam a orar. Em vez disso, eles começam a cantar louvores a Deus em alta voz. No lugar de ouvir as vozes interiores do desânimo, da depressão, eles ergueram a sua voz para louvar e glorificar o nome do Senhor. No Novo Testamento, não vemos uma comunidade lamentando e choraminguando em meio às perseguições, mas notamos um povo orando e o lugar onde eles estavam reunidos se movendo e todos ficando cheios do Espírito Santo e anunciando com ousadia a palavra do Senhor. Não se nota sinais de patologias da alma, pois o que nós vemos é o Espírito Santo tratando as pessoas, capacitando as pessoas, enchendo as pessoas. Irmãos, nós não vemos, repito, sinais de patologias da alma, pois o Espírito Santo não era um mero item no credo denominacional, mas nós vemos o Deus Todo-Poderoso habitando dentro dos discípulos e na igreja, como santuário de Deus no Espírito. Essa era uma comunidade crescente e transbordante de alegria. Sabe qual era o segredo destes irmãos? Que mesmo solapados pela dor, pela perseguição, não se deixavam vencer pela depressão, não se levavam para o suicídio, é porque neles, diz Atos capítulo 4, versículo 33, neles havia abundante graça e viviam conforme Atos 3:19. Diz o texto que eles viviam nos tempos de refrigério pela presença do Senhor e transbordavam ou eram cheios de alegria e do Espírito Santo. Dificilmente um crente cheio da alegria do Espírito
Espírito Santo vai se deixar enclausurar pela dor a tal ponto de tirar a sua própria vida. E a minha oração nesta tarde é que Deus nos dê tempos de refrigérios para as nossas igrejas, para a nossa liderança, onde a presença do Senhor seja marcante, onde as manifestações do Espírito Santo estejam bem presentes, que o Senhor venha sarar os nossos líderes, sarar a nossa igreja, para que tenhamos uma comunidade terapêutica pelo Espírito Santo. Quando afirmamos que a igreja deve ser um hospital para pecadores e não um museu para santos, isto não significa que a igreja é um local para pessoas doentes, mas que a igreja é uma comunidade terapêutica que recebe pessoas doentes, mas as cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos combater essa religião popular que dispensa os elementos bíblicos como oração, como jejum e a dependência do Espírito Santo para refrigerar a alma, para trazer ânimo à psique, à nossa vida interior, à nossa vida emocional, porque o Espírito Santo é poderoso para fazer coisas grandes em nossa vida. Tendo isto em mente, irmãos, nós podemos falar ainda sobre o moralismo, ou podemos dissertar, desenvolver e explicar essa religião moralista, terapêutica e deísta, da qual os sociólogos estavam se referindo. Primeiro, o moralismo na expressão da frase deísmo terapêutico moralista, que foi cunhado pelos sociólogos, significa uma crença generalizada de que Deus quer que as pessoas sejam boas e que quando elas morrerem, pessoas boas, segundo essa teoria, pessoas boas vão para o céu. Nesse ponto, destacamos que o Espírito Santo é aquele que nos apresenta a justiça e a bondade de Cristo para nossa salvação. A nossa própria bondade não nos leva para o céu. A nossa própria justiça é contaminada pelo pecado. E a religião do deísmo terapêutico moralismo, o moralismo dessa religião afirma que iremos para o céu por sermos pessoas boas, por darmos esmolas, por ajudarmos as pessoas. Isto, meus queridos irmãos, não é uma justiça credível diante de Deus para levar-nos aos céus. O que leva-nos ao céu, aí entra a religião do Espírito, a religião pneumática. Na religião do Espírito, nos é apresentado a justiça e a bondade de Cristo para a nossa salvação. Na vida cristã, a bondade, nós observamos, é o fruto do Espírito, não produto dos nossos esforços. A bondade na vida cristã é o fruto do Espírito. Segundo as Escrituras, somente os que creem são vestidos com a justiça de Cristo Jesus e se tornam pessoas que recebem em si o fruto do Espírito Santo. Por isso, essas pessoas irão para o céu. Não porque têm bondade inerente, mas porque receberam a bondade de Deus, receberam a justiça de Deus em suas vidas por meio do Espírito Santo. Saiba de uma coisa, o inferno está cheio de moralistas, cheio de pessoas que elencavam uma moralidade acima da média, segundo as suas visões. Mas o céu só vai ser povoado por aqueles que, pelo Espírito, se vestem da justiça de Cristo. Então, contra o moralismo da religião deísta, terapêutica, moralista, nós temos a obra do Espírito em nos vestir da justiça de Cristo para que sejamos justificados diante de Deus. Agora, o aspecto terapêutico se refere à sensação de que o objetivo central da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo.
Neste ponto, nós destacamos que o objetivo da vida cristã no Espírito é glorificar a Deus e buscar o pleno conhecimento de Cristo, é nos alegrar na alegria de Cristo que nos é produzida pelo Espírito Santo. Nós destacamos que a autoajuda e seus aspectos e pressupostos humanistas e seculares são descartáveis para a nossa salvação e para a vida cristã, pois é o Espírito, a ajuda do alto, que vai nos transformar e nos emoldurar segundo a imagem de Cristo. A autoestima do homem e da mulher no cristianismo bíblico, na religião terapêutica, é reconfigurada pela obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito é descrito na Bíblia como um outro ajudador, e ele está aqui não simplesmente para buscar a nossa felicidade individualista, mas para nos fazer felizes e alegres em Cristo. Já diz as Sagradas Escrituras, a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo, irmão, nos liberta dessa prisão da terapia humanista, de uma felicidade baseada na autoajuda, na nossa própria ajuda e busca pela nossa própria felicidade individualista e, por que não dizer, egoísta. Sim, o Espírito nos liberta desta religião individualista e nos aponta a verdadeira alegria na pessoa de Cristo Jesus. O salmista já dizia que na presença do Senhor há fartura, a abundância de alegria. A verdadeira felicidade está em Deus, no plano de Deus para nós, não em nossos planos egoístas, não no massagear dos nossos egos, do nosso eu, mas sim em buscar a ajuda do alto. Então nós falamos sobre o moralismo, nós falamos sobre o ponto terapêutico ou elemento terapêutico da religião que agrada a todos. E agora nós finalizamos com o tratamento do deísmo desta religião que agrada a todos. O deísmo, irmãos, se refere ao sentimento de que Deus está a nos observar e a observar o mundo de uma maneira diferente, indiferente, apática e até distante. Não precisa ser Deus para essa religião humanista, não precisa particularmente se envolver na vida de ninguém, exceto quando ele é necessário para resolver algum problema que nós não conseguimos resolver. Por isso, nós devemos combater o deísmo da religião que agrada a todos, que nós temos definido como deísmo terapêutico moralista. Nós precisamos combater com a religião do Espírito, afirmando o quê? O imediatismo de Deus. Quem é o mediatismo de Deus? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na igreja. E com cada cristão vai combater esse deísmo moralista terapêutico e as manifestações carismáticas e poderosas do Espírito Santo vai combater também o deísmo pneumático, porque o Espírito Santo não está distante de nós. Os dons do Espírito estão disponíveis para a igreja. Então, com a ajuda do Espírito, com a presença imediata de Deus, que é o Espírito Santo habitando em nós, habitando na igreja, nós vamos combater o deísmo, que é aquela crença que Deus está distante e que talvez ele possa nos ajudar quando assim nós precisamos dele. Deus para esta religião é como um gênio de uma lâmpada. Quando eu preciso, eu esfrego a lâmpada e Deus aparece para que satisfaça os nossos pedidos. Então nós devemos combater esse tipo de religião, afirmando que o Espírito Santo está em nosso meio, que nós vivemos no domínio do Espírito, que o reino de Deus, o domínio de Deus não consiste em comida e bebida e em satisfazer os nossos desejos carnais, mas o domínio de Deus na nossa vida, o reino de Deus na igreja, consiste na justiça de Cristo,
Cristo, na paz com Deus e na alegria do Espírito Santo reconfigurada ou configurada em nossas vidas, meus irmãos. E nós combatemos a ausência deste Deus distante com a presença imediata de Deus, que é o Espírito Santo. Não apenas combatemos o deísmo terapêutico moralista, mas também o deísmo pneumático. O que é o deísmo pneumático? Isso é uma forma de chamarmos o cessacionismo, que é aquela crença que afirma que os dons cessaram, em síntese, é claro, que os dons cessaram pela morte do último dos apóstolos. E nós não temos mais operações ou manifestações ou distribuições do Espírito Santo. Mas o deísmo pneumático é mais perigoso, porque ele até acredita na pessoalidade do Espírito, ele até postula teologicamente verdades nos seus credos, nas suas confissões, mas não acredita numa ação direta do Espírito. A ação do Espírito é sempre mediada pela palavra de Deus, apesar de que eu creio que o Espírito Santo atua nas Escrituras, por meio delas e através dela, mas o Espírito Santo é uma pessoa presente no meio da igreja. Por isso, devemos combater o deísmo pneumático, aquela crença que afasta o Espírito, a presença e as manifestações do Espírito Santo em nosso meio. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos combater essa religião humanista por meio da religião do Espírito Santo. Agora, sintetizando essa religião que agrada a todos, Deus, para esta religião, Deus é apenas uma força criadora, uma energia. Devemos ser bons, a felicidade é o bem supremo da vida. Não precisamos procurar por Deus, a não ser quando a coisa fica feia, a não ser quando o negócio está complicado e você pode buscar a Deus. E para essa religião que agrada a todos, a salvação é universal. É uma religião humanista em que o transcendente não é tão relevante assim. O fiel olha para baixo ao invés de olhar para cima. Esse olhar para baixo vira uma busca frenética pela autoajuda, em vez de olhar para cima e buscar a ajuda do alto. Essa religião humanista olha para dentro, em vez de olhar para fora, para a cruz de Cristo. A preocupação é consigo mesmo e não com o mundo em missão para proclamar o Evangelho de Cristo. A ética da religião que agrada a todos é calcada sobre si, pois a decência na vida é para se sentir bem, sentir em paz, não por amor ao próximo, ou mesmo por um ato de culto a Deus. Essa religião humanista é uma barganha, nada mais. Essa religião popular basicamente entende o cristianismo como uma modificação de comportamento baseado em regras, destinada a aumentar a autoestima pela autoajuda e a felicidade pessoal. Deus, para esta religião humanista, só entra em cena quando precisamos dele para resolver os nossos problemas. Os modernos deístas, terapeutas moralistas, veem Deus mais como um serviço de ambulância cósmico que se isola em si mesmo e não um Senhor vivo e soberano que está presente no meio de nós e realizando milagres no poder do Espírito Santo. Para a religião do Espírito, Deus é bem presente, Ele é o Senhor da nossa vida. O reino de Deus não está ali ou acolá, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está dentro de nós. Então, essa religião humanista, essa religião centrada no homem, essa religião terapeutizada, baseada na psicologia e na psicanálise com seus pressupostos humanistas e, por conseguinte, evolucionistas, se afasta de Deus, da dependência do Espírito Santo. Essa é o tipo de religião que nós vemos não apenas nos adolescentes dos Estados Unidos, dos jovens dos Estados Unidos ou dos cristãos dos Estados Unidos, mas também vemos aqui no Brasil. E por outro lado,
contrapondo-se ao deísmo terapêutico moralista. Nós temos a espiritualidade cristã, que é casada ou baseada na vida no Espírito, na presença do Espírito, nas manifestações do Espírito. Não é uma religião moralista, egoísta, terapêutica ou deísta, mas é uma religião de santidade, é uma religião de comunidade, é uma religião saradora, mas com cura espiritual, não apenas uma cura emocional, não apenas uma cura da alma, mas uma cura, podemos assim dizer, pneuma psicossomática. Espírito, alma e corpo estão envolvidos na cura do Espírito Santo. E a religião pneumática, a religião do Espírito e pelo Espírito, não é uma religião deísta, em que Deus está distante e que Ele pode até nos ajudar em momento das nossas dificuldades. Não, a religião pneumática, ela postula que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está bem presente em nós, está conosco. Aliás, a religião do Espírito nos ensina, diz o apóstolo Paulo, que nós somos o santuário de Deus, que a igreja é o santuário do Senhor, que nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós combatemos o moralismo dessa religião popular através da vida no Espírito. A vida no Espírito não produz uma moralidade terrena, uma moralidade humana, mas sim uma moral bíblica, pelo fruto do Espírito. E nós combatemos o deísmo desta religião que agrada a todos por meio da presença do Espírito Santo. Deus não está distante da humanidade. Deus está presente, apesar das pragas, apesar das pandemias, das epidemias, apesar das desgraças em que estamos presenciando a cada dia na humanidade. Deus está presente. Ele está curando, Ele está salvando, Ele está protegendo, Ele está cuidando da sua criação. É Ele que envia a chuva, Ele nos dá o ar que respiramos, Ele é o provedor da criação. Mas este mundo é um mundo caído. A humanidade pecou contra Ele e Ele, por meio de Jesus Cristo, levará toda a humanidade ao juízo. Por isso, arrependa-se, crê em Cristo como Salvador de sua vida. Largue mão, deixe de lado esta religião humanista baseada nos teus sentimentos e abrace o Calvário, abrace a pessoa de Cristo Jesus. E para combatermos o terapêutico dessa religião que agrada a todo, eu não estou dizendo, irmão, que a psicologia, a psicanálise e as terapias, elas são más em si. Eu estou apenas postulando que todas elas são baseadas em pressupostos humanistas. Por isso, finitos, têm os seus limites. O que eu estou propondo aqui é uma terapia do Espírito, é uma cura pelo Espírito, por meio da palavra. Como vimos no início, nós vemos uma comunidade no Novo Testamento sarada, curada, perseguida, sim, angustiada, sim, perplexa, sim, às vezes deprimida, sim, mas não uma comunidade suicida, não ministros tirando a sua vida. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo era real, era terapeutizada no meio deles. E nós, irmãos, precisamos abraçar esta religião, essa religião do Espírito, para vivermos a vida cristã no Espírito, na presença do Espírito e no consolo do Espírito Santo. O Espírito é o outro Paracletos, é o outro Consolador que nos consola em todas as coisas, e somente numa vida centrada em Cristo nós podemos vencer a depressão e o suicídio. Que o Senhor nosso Deus, nesta tarde, deste dia, neste momento que você está me ouvindo, lhe abençoe e que possa estilhaçar essa religião que agrada a todos, a religião que foi definida pelos sociólogos Smith e Melinda como uma religião moralista,
terapêutica e deísta. Moralista, porque baseia na própria bondade humana e, sendo assim, a pessoa, pela sua própria bondade, irá para o céu. Deísta, porque se preocupa com Deus apenas em momentos em que precisamos da ajuda dele. Terapêutico, porque nós estamos aqui para fazermos com que a nossa vida seja o mais feliz possível através de uma construção de uma autoimagem centrada em nosso ego. Mas a religião pneumática, a religião do Espírito, aponta para a moralidade de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo, aponta para o fruto de Cristo, ou caráter de Cristo, que é a alegria, e aponta também para a presença do Espírito Santo. Deus não está distante, Ele está conosco, Ele está em nós e opera através de nós. Seja curado desta religião humanista e venha para a religião pneumática, a religião do Espírito Santo, que é centrada em Cristo e que procura a glória de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E eu saúdo a todos os irmãos e irmãs que participaram aí, em nome de Jesus.